Olá pessoal, eu sou o Diego Prazeres, editor de política. E eu sou Guilherme Marconi, repórter da Folha de Londrina. A Folha preparou uma sabatina com os 10 candidatos ao governo do Paraná e você pode acompanhar tanto a versão impressa e ouvir os áudios das entrevistas no nosso site. As entrevistas vão ser publicadas por ordem alfabética conforme a inscrição dos candidatos na urna. O entrevistado de hoje é o candidato Ratinho Júnior, do PSD. Você está ouvindo o podcast da Folha de Londrina, especial Eleições 2018. A gente está fazendo uma série de entrevistas, uma sabatina com os candidatos ao governo, e uma das questões que ficou pendente com a no atual governo foi o reajuste dos servidores, né? Foi dada uma sinalização de 1% e uma outra proposta de 2,76%. Assim que você assumir, caso eleito, como vai ser o tratamento e como que vê isso, já que o Paraná também está no limite aí da responsabilidade fiscal no orçamento? Nós vamos trabalhar de maneira sincera com o servidor público, conversa franca. Obviamente que nós sabemos que quem toca o governo é o servidor público, então eles têm que estar sempre muito qualificado e sempre motivado a poder prestar esse serviço para o cidadão. E também, obviamente, buscar sempre ter uma boa remuneração. Agora, isso tem que acontecer e o meu compromisso é sentar no início do governo com os representantes dos sindicatos dos servidores e a gente fazer um planejamento de 4 anos, né? Fazendo algumas perspectivas do que vai crescer o Brasil, qual vai ser a inflação, se o país vai crescer X, o que isso impacta na arrecadação do Estado e o que pode ser repassado para o servidor. Então, de uma maneira muito franca, fazendo um planejamento de 4 anos para que a gente não tenha que todo ano parar para ficar negociando. Isso é ruim para os servidores e ruim para o governo, é um gasto de energia, porque você muitas vezes para a máquina pública para discutir essas coisas. Então, o ideal é fazer um planejamento de 4 anos. Essa é a minha proposta para com os servidores. O senhor está liderando as pesquisas e na sua propaganda na rádio e TV, o senhor frisa muito essa questão de máquina pública, de redução, de uma gestão com cara nova, enfim, uma nova política, você prega. Mas ao mesmo tempo tem uma coligação grande e aí a gente vê até pessoas, partidos ligados a outra candidatura, declarando apoio ao senhor. O senhor pretende dar espaço para todas as pessoas? Como você vê essas adesões aí? A nossa proposta é uma nova metodologia de trabalho. Política você vai fazer com os políticos, obviamente, com os partidos que estão aí, mas é uma nova metodologia de trabalho. Eu não tive que dar secretaria para nenhum partido que está com a gente. Eles vieram realmente em cima de uma proposta. Isso não quer dizer que eu não possa escolher um ou outro nome de algum partido que esteja qualificado para fazer parte do governo. Agora, a nossa metodologia de trabalho é começando a cortar em até 50% o número de secretarias. E por que isso? Porque ao longo das décadas no Paraná, isso é um mal da gestão pública brasileira, infelizmente, foram se criando cargos para atender amigo, para atender presidente de partido, para atender parente, para atender ex-vereador, e isso foi inchando a máquina pública. E o dinheiro para aquilo que é necessário, como segurança, saúde, educação, infraestrutura, acabou não sobrando para fazer esses investimentos que é importante para melhorar a qualidade de vida da população. Então, a nossa metodologia de trabalho, a nossa proposta, diminuição das secretarias em até 50% do número de secretarias, a diminuição acabar com as mordomias que o poder público ao longo de décadas também foram acumulando, né? Como é o caso do chácara de governador, já tinha alugado, aposentadoria de governador, ilha para atender o governador, a família. Então, essas regalias a população não aguenta mais bancar. E se o político não tiver essa consciência, vai estar fadado ao fracasso. Então, nós temos que interpretar esse momento político do Brasil e justamente acabando com essas mordomias, para que a máquina pública possa ser mais eficiente e passe a sobrar dinheiro para aquilo que é realmente a finalidade da máquina pública. E como você tem recebido os ataques aí na televisão em relação a ter se feito parte do governo Richa, o senhor acha que consegue descolar dessa imagem, ou pretende isso? Veja, eu fui secretário de Desenvolvimento Urbano, fiz um papel como ente público cumprindo uma missão
fui convocado para isso, inclusive a indicação do meu nome foi feita pelos prefeitos do Paraná, para que a gente pudesse assumir essa pasta que é tão importante para o Estado. Fiz 3.200 obras em entrega de maquinários, o maior acervo de obras da história da Secretaria. Podem pegar todas as estatísticas, ninguém fez tanta obra como nós fizemos com a nossa equipe, sem nenhuma obra investigada pelo Ministério Público e sem nenhuma obra investigada pelo Tribunal de Contas. Então, o meu compromisso de prestar um bom serviço ao Estado, eu cumpri, né? Então, eu posso falar pela minha pasta, que muito me honrou de poder ter sido secretário de Desenvolvimento Urbano. Segurança Pública, a gente tem alguns gargalos, mas um dos principais que a gente está tocando no assunto na Folha é a superlotação carcerária. Sim. Como você pretende resolver esse problema? Olha, primeiro o Paraná tem um dinheiro que foi liberado pelo Ministério da Justiça de 120 milhões. Esse dinheiro é possível fazer 14 presídios. Né? Já tem um estudo já há bastante tempo, os projetos estão sendo elaborados, já foi licitado, uma obra que já está começando, né? E nós temos que fazer os outros 12, 13 presídios. Essa verba quase se perdeu, inclusive. Quase foi perdida por falta de projeto executivo, mas conseguiram segurar. O que eu defendo? Que tem que fazer esses projetos, e defendo a gente construir de uma forma gradativa, até vendo a qualidade, parceria público-privada na gestão de presídios. Custa $1.000 um presídio, em média, no mundo todo por mês. Preço. $1.000 por preso no mundo todo. Aqui no Paraná, a média é R$5.500. Alguma coisa está errada, porque o modelo carcerário brasileiro, do modo geral, ele é da época de Dom Pedro II. É um caixotão, se coloca grade e joga os caras lá dentro. Nós vamos fazer trabalhar, nós vamos criar um projeto de paver, de fazer calçada para entregar para os municípios. O governo entra com a máquina de paver, que é uma máquina barata, 100, 150 mil reais, você compra uma boa máquina de paver. Vamos entrar com os insumos e os presídios entram com a mão de obra desses presos para trabalhar. E nós vamos entregar para fazer estrada rural, esse paver, e também para fazer um projeto de acessibilidade para os municípios, melhorando as nossas calçadas. E, obviamente, fazer com que essa gestão possa ser mais moderna. Nós não podemos ter hoje, mais no mundo moderno como nós temos, o agente penitenciário abrindo cadeado de cela. Hoje tem que ser, o agente penitenciário tem que cuidar de software, de computador, uma gestão automática, até para preservar a vida dele, né? Então nós temos que qualificar esse trabalho e, obviamente, prestar um serviço decente, que hoje, lamentavelmente, os presídios vão passar a ser uma fábrica do crime. A questão também, a Polícia Científica, foi inaugurado algumas sedes, inclusive aqui em Londrina, ML e tal, mas ainda faltam insumos, profissionais, enfim. Como resolver esse outro problema? Isso dentro do orçamento, não é um volume grande de contratação, são hoje 80 profissionais que seria necessário, 79, melhor dizendo, segundo o sindicato deles, que seria necessário contratar para dar uma equalizada boa na Polícia Científica. Nós temos que, dentro do orçamento, poder em algum momento fazer esse concurso público, né? E nós vamos fazer, até porque não é um volume de pessoas assim, né, considerado assim, de muita gente, mas tudo também respeitando o orçamento. Você está ouvindo o podcast da Folha de Londrina, especial Eleições 2018. Vamos falar também da questão que, claro, todas as entrevistas devem estar falando, que é a questão do pedágio 2021, a renovação ou não, né? Como que você pensa esse modelo? A renovação não se pode fazer porque existe uma lei federal que proíbe a renovação. Até estava sendo usado de forma demagógica esse assunto, dizendo, eu não vou renovar. Não pode renovar. Existe uma lei federal. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos, o que eu defendo, que obviamente nós vamos discutir isso com a sociedade, mas é o que está no nosso plano de governo. Uma licitação em 2021, em janeiro, uma licitação internacional. Para quê? Para que a gente evite, e primeiro convide as grandes empresas de infraestrutura do mundo. Segundo, que a gente evite o esquema, como aconteceu na Lava Jato, de empresa combinar preço, combinar quais contratos iam ganhar e assim por diante. Você faz uma licitação internacional, você traz investimentos do mundo todo, do Canadá, dos Estados Unidos, dos Emirados Árabes, da Europa e assim por diante. Com duas exigências. Primeiro, redução do preço em 40% a 50%, que é o que o Tribunal de Contas da União já disse que deve ser feito. E segundo,
que é a exigência de, na assinatura do contrato, já seja obrigado a fazer as obras, que foi um erro também desse contrato, que jogou as obras para depois de 2 décadas. Vamos também colocar nessas parcerias público-privada 323, ligando Maringá a Guaíra. Vamos colocar 092, que corta desde Jacarezinho, Santo Antônio da Platina até Jaguariúna, ligando Curitiba, e a 280, que vai até, pega o sudoeste, sai de Francisco Beltrão, passa em Palmas, vem a Curitiba. E tem algumas outras que nós queremos implementar, que daí nós vamos discutir de uma forma mais profunda. A 445, que vai até Mauá, nós vamos dar continuidade até Mauá, e eu quero ver se eu consigo chegar até Pitanga, que é uma região pobre do nosso estado, porque não tem infraestrutura naquela região. Mais pedagiada, 445. Aí tem que ser em cima de estudo de viabilidade, pode ser que sim, né? Até Mauá, o governo já tem uma programação de fazer o investimento, né? Para frente, possivelmente, daí teria que ter uma PPP. E tem uma outra rodovia que é importante, que liga Campo Mourão a Guarapuava, né? Que tem já um volume de caminhões muito grande. Só a Coamo trafega 3.000 caminhões nesse trecho por dia, então mais as outras empresas ainda, então ali já está sufocado. E obviamente daí tem as estradas que ligam divisa com São Paulo e Mato Grosso do Sul, que dependendo da viabilidade nós podemos fazer PPP também. Na educação, qual que é o seu plano principal na educação? Educação, tudo é importante. Então, desde o transporte escolar com segurança é importante. A alimentação, nós vamos cuidar da parte nutricional do aluno. O que é isso? Hoje o aluno recebe uma refeição, que é no recreio. Ele vai receber mais 2, na entrada, no recreio e na saída daí para a escola. Por quê? Jovens de família humilde muitas vezes vão para a escola com fome, porque não tem o que comer em casa. Isso faz com que a criança aprenda pouco ou não consiga se concentrar. Então tem dificuldade de aprender. Então nós vamos cuidar da parte nutricional. Vamos implantar 2 projetos que são fundamentais, que eu acho que serão importantes, inclusive para incentivar os bons alunos. Ganhando o Mundo, que é o melhor aluno de cada escola pública do estado do Paraná, vai fazer intercâmbio internacional nos Estados Unidos, no Canadá, na Inglaterra ou na Espanha, país de língua inglesa ou espanhola, para que ele possa aprender uma segunda língua, conhecer um país de primeiro mundo e possa voltar a ajudar o nosso estado a se transformar em um país de primeiro mundo em algum momento. É um estado de primeiro mundo. Segundo, Ganhando o Mundo Professor, os melhores professores selecionados vão fazer intercâmbio também de 30, 40 dias para aprender conceitos de educação que tem dado certo no mundo, né? Vamos implantar um projeto chamado Escola Segura, que nós vamos trazer os policiais da reserva que se aposentam cedo, que estão vigorosos, têm conhecimento de segurança pública, para ficar na porta de cada escola pública do estado do Paraná. Primeiro, para evitar que malandro fique na porta de escola, aliciando os nossos jovens. Segundo, para dar segurança para as nossas crianças e também para os nossos professores, que muitas vezes sofrem violência de maus alunos. E aí a valorização do nosso professor, qualificação continuada, o PDE, que é o Plano de Desenvolvimento Educacional, que nós temos que ampliar, e respeitar as licenças prêmios, que é uma demanda que eles também, os professores, sempre querem muito. O embate do último governo teve um embate com a questão do Meta 4, com a autonomia universitária. Como que o senhor pretende dialogar com as universidades estaduais? Eu gosto da ideia de autonomia das universidades, em especial um assunto que tem que ser mais aprofundado, mas eu gosto também, que é a autonomia financeira, né? Eu acho que a partir do momento que você dá autonomia para as universidades, elas vão ter que, aí a meritocracia, elas vão ter que mostrar a eficiência na gestão financeira, na gestão administrativa, né? Hoje elas ficam dependendo do Estado, dá um furo no caixa, elas vão no caixa do governo. Então se a gente daqui a pouco criar, e elas querem isso, uma autonomia que tenha compromissos com compliance, compromissos com meta de qualificação dos professores e também na qualidade do ensino do aluno. Nós queremos trazer as universidades para nos ajudar no desenvolvimento regional, tanto econômico quanto social. Elas querem isso também, porque elas são pouco provocadas para nos ajudar. Incentivar mais pesquisa aplicada do que pesquisa acadêmica. Não que a pesquisa acadêmica não seja importante, mas a aplicada colabora mais com o desenvolvimento da nossa região, do nosso estado. Então eu acho que é importante discutir o assunto. Em questão do ajuste fiscal, né? Foi feito um ajuste fiscal, que teve embate com os professores e tudo mais. O senhor pretende mudar alguma coisa do último ajuste para desenvolver a economia? Tem alguma coisa que ainda precisa destravar? Nós temos que modernizar o sistema tributário paranaense, né? O ajuste fiscal ele foi importante naquele momento, porque o Brasil estava numa crise profunda, uma recessão que foi a maior da história.
E enfim, se não fizesse aquilo, nós estaríamos na mesma situação do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro. Mas agora nós temos que o quê? Fazer uma modernização desse ajuste para alguns setores importantes. Primeiro, rediscutir a substituição tributária, porque nós estamos perdendo muito espaço para Santa Catarina e está penalizando o pequeno e o médio comerciante, empresário. Nós vamos já de imediato implantar um projeto que a FEComércio já fez estudos muito aprofundados de diminuir a carga tributária de 90 mil itens de bens de consumo, de vestuário e alimento. Isso nós vamos, que não impacta na arrecadação. Isso nós vamos, logo nos primeiros meses, já implantar para justamente chegar a um preço muito menor para o nosso consumidor. E obviamente daí ponto a ponto, conforme for setores que gerem o máximo de emprego, nós podemos discutir uma alíquota diferente para a gente poder trocar imposto por emprego. Voltando na questão política, a CIL faz uma campanha aqui para que votem deputado da região, que deputados que estão ligados à cidade, têm mais influência no governo federal e estadual, trazem mais recursos. É um voto distrital sem estar homologado, né? Você concorda nessa política de que o governo só atende a demanda de, se caso seja um deputado amigo, um deputado que vá lá trabalhar por essa demanda, ou você acredita que dá para trabalhar de forma igualitária para todos os municípios? Eu vejo sim que o deputado ele tem uma função, além de aprovar os projetos, fazer leis e votar o orçamento, ele tem uma função de ser como se fosse um despachante, um embaixador do município, da região que ele representa. Acho que a CIL está certa em prestigiar as lideranças locais da região. Eu acho que é importante. Isso é o que está sendo discutido, em algum momento vai ser colocado no Brasil, que é o voto distrital, porque daí você não fica aquele líder ou aquele deputado paraquedista, né, que pede voto aqui e depois não volta mais. Então acho que é bom, e é claro que o governo tem um relacionamento com a Assembleia e o deputado tem essa função de cobrar o governo com os investimentos. Mas eu acho que o Paraná tem assim, um bom relacionamento com a Assembleia, isso já tem um bom mecanismo de conversa com os deputados, eu não vejo problema em poder construir isso não.